Gente, hoje eu quero trazer um assunto de bastante reflexão, mas também com algumas dicas práticas para vocês. A pergunta de hoje é: por que a gente fica tão focado na nossa intenção quando a gente lida com um determinado comportamento e esquece de olhar para os efeitos da nossa intervenção? Então, seja você pai, mãe, educador, o que acontece é que na maioria das vezes a gente coloca muito mais foco e fé naquilo que a gente quer fazer a criança atingir do que na realidade do que ela está atingindo de fato. Mas, Lígia, por que a gente fica então preso na nossa intenção? Primeiro de tudo, a gente também está inserido numa sociedade que vem dizendo há gerações como as pessoas devem se comportar ou não se comportar, como educar as crianças ou não educar as crianças. A gente está o tempo todo exposto a julgamento das pessoas, né? Desde o momento que você vai na pracinha, no supermercado, as pessoas olham como você reage com seu filho. Então a gente fica ali muito mais, às vezes, respondendo a uma questão cultural, social, do que as pessoas esperam da gente, do que realmente poderia ser eficaz, eficiente para a nossa criança. Bom, como a gente aprendeu tudo isso e isso está tão enraizado na gente, a gente tende a tentar mais daquilo que a gente sabe, ao invés de tentar diferente, né? Vou dar um exemplo que é muito recorrente. A criança tá fazendo alguma coisa errada, então a criança tá pulando no sofá, por exemplo, e aí o pai e a mãe falam: para com isso, chega, agora chega. Bom, geralmente a criança vai parar quando? Quando a gente já chegou lá perto da criança, tá segurando a criança, tá falando alto, a gente também já teve que perder a paciência naquele momento, e aí é quando você observa aquele comportamento, dá uma pausa. Esse momento que aquele comportamento dá uma pausa, que a criança para de pular um pouquinho, que fica ali meio tristinha ou meio emburradinha, o que acontece? A gente acha, tem a ilusão de que aquela intervenção é efetiva. O que a gente não vê é que a gente precisa pensar no comportamento como uma coisa contínua, tá? Se ela parou naquele momento e 5 minutos depois ela vai voltar a subir no sofá e pular quando você virar as costas, não foi efetivo, né? Talvez tenha te dado um alívio ali. E essa também é uma das razões pelas quais a gente continua focando na nossa intenção e não na eficácia. Por quê? Às vezes a gente recebe ali um alívio imediato da criança parar um pouquinho pra gente poder continuar fazendo outras coisas, mas a gente não olha que aquilo, se a gente estender a nossa observação para mais momentos, o que acontece é que esse comportamento continua recorrente e que às vezes está até aumentando, né? Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que o gritar é uma coisa ruim, de que o segurar a criança é uma coisa ruim. Sim, pode ter uma sensação ruim. Agora isso não quer dizer que vai ajudar o comportamento a diminuir. Então, se a gente tá vendo que o comportamento continua acontecendo, que dia após dia a gente tá na mesma batalha, e ao invés de a gente mudar de estratégia ou de armas, a gente continua fazendo mais do mesmo, essa é a hora da gente parar e tentar mudar o jeito de interagir com aquela criança naquele momento. Vou dar um exemplo prático. Se a criança tá pulando ali no sofá, tem como você falar: olha, aqui é perigoso, vamos descer aqui com a mamãe? Vem, vamos pular aqui, pula aqui, vem em cima do meu pé, se movimenta com a criança, faz a criança pular ali no chão, já coloca uma música, inventa uma dancinha. Nossa, Lígia, super legal essa ideia. Mas aí depois que você já trabalhou 10 horas por dia, chegou em casa e você ainda vai ter que ter esse tipo de criatividade e energia para implementar, fica um pouco difícil. Fica um pouco difícil. Qual é a diferença então quando eu posso fazer o que você falou e quando eu não posso? Escolha a sua batalha. Uma coisa que é importante saber: se às vezes você fizer assim e se às vezes você voltar a gritar e o comportamento continuar acontecendo ou estiver inclusive aumentando, significa que esse intercalar de alternativas também não está sendo eficaz. O que a gente precisa prestar atenção? Qual é o preço que eu quero pagar para modificar aquele comportamento? Então, antes de eu pagar alguma coisa, eu preciso saber o quanto aquilo vai me trazer de benefício na vida, certo?
Então, quanto é importante modificar aquele comportamento? Então, por exemplo, pular no sofá pode ser uma coisa muito perigosa, a depender de como as crianças pulam, né? Assim como escalar, né, coisas, móveis, estantes ou qualquer outro objeto na rua, todas essas coisas podem trazer risco para a criança. Então, se a gente está pensando em coisas que têm a ver com a segurança da criança, quanto eu quero investir para prevenir aquele comportamento ou quanto eu quero investir para mudar aquele comportamento. E geralmente a gente vai ter que fazer as duas coisas. Não vai ter como a gente falar à distância, fulaninho, para de escalar, e o fulaninho não vai parar, né? Então, também não colocar tanta fé no nosso comportamento verbal, de ficar explicando por que é perigoso, de ficar dizendo não faça isso, não faça aquilo, porque provavelmente o que a gente vai ver é o mesmo tipo de efeito. Bom, sendo assim, a gente fica com a clareza da escolha que a gente tem que fazer. Eu escolho a segurança da minha criança e eu vou investir em prevenir este comportamento, porque ela ainda não está numa idade que ela consegue se conter. Então, ao invés de eu esperar que ela vá pular no sofá, eu já vou ali brincando com ela, inserindo outros movimentos. Pular lá fora no quintal, pular num trampolim pequenininho ali dentro de casa, fazer uma dancinha com você, se movimentar. Então você está oferecendo alternativas de movimento e daquela mesma estimulação sem ter que deixar a criança se engajar no comportamento que pode ser perigoso para ela. Além do que, você pode mudar também a maneira de você intervir no momento que aquilo acontece, porque vamos ser honestos, não dá pra gente sempre ter tempo e energia para prevenir que ela se engaje nesse tipo de comportamento. Então, ao invés de ficar gritando à distância, e às vezes fica até um joguinho, né, com a criança. Quem nunca percebeu aquela situação que você fala: filha, para de pular aí, filho, não corre assim. E aí a criança olha pra você: aceitei seu desafio, agora sim que eu vou fazer, né? Então, se a gente for pensar nessas situações, ao invés de melhorar, a gente tá piorando a situação. Só que a gente não tem como toda hora ficar prevenindo. O que a gente pode fazer é reagir de uma maneira mais neutra. Então, ao invés de a gente falar 10 vezes lá à distância, a gente caminha até a criança, vem, vamos descer do sofá, vamos descer da estante, olha, a gente pode fazer tal coisa, e mostra outra alternativa, de preferência que dê acesso ao mesmo tipo de comportamento que ela estava tendo ali. Então, se a criança está procurando movimento, a gente não vai oferecer para ela a alternativa de ficar deitada, porque grandes chances de que não vamos ter sucesso, certo? Se a criança está procurando movimento, vamos lá fora, vamos correr, vamos pular, certo? Isso provavelmente vai ajudar muito mais do que a gente ficar investindo energia nesse tipo de instrução. Lígia, mas aqui em casa, assim, tudo bem, tem a ver com a segurança, mas também não é tão perigoso, porque aqui eu consigo manejar ou controlar, ou minha criança não tem tanto descontrole na hora de pular, que pode cair, etc, enfim. O que a gente tem que ver é que muitas vezes, quando a gente fala de segurança, a gente não está falando apenas de segurança física, a gente está falando também da questão emocional da criança, né? Então, quando a gente começa a alimentar um tipo de interação baseada em eu restringo o que você quer fazer, né? Pare com isso, não faça isso, não corra, etc. E a criança começa a aceitar aquilo como desafio, você vai estabelecendo isso como base, né? Você meio que faz um contrato de interação com a sua criança ali nos primeiros anos dela, de que a dinâmica da interação entre vocês vai ser assim. Então, esse é um dos aspectos para a gente verificar. Se eu tô tendo que fazer isso em muitas coisas, muito provavelmente eu vou precisar investir algum tempo em prevenir ou oferecer outras alternativas para que essa dinâmica não se instale. Porque vamos pensar em uma situação que realmente possa ser perigosa para a criança. E aí ela não ouve a sua instrução no momento que você fala, por exemplo, para, tá vindo um carro. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso de não subestimar o quanto a nossa dinâmica de interação já está ficando consolidada ali.
Um outro aspecto que a gente precisa pensar em relação ao desenvolvimento emocional não é porque a criança está ali te enfrentando e não parece estar fragilizada que aquilo não está atingindo ela. Então, por exemplo, o que eu vejo muito em crianças verbais é elas dizerem, por exemplo, ai, mas eu queria ser um bom menino, uma boa menina, mas eu não consigo parar de pular. Mas eu não quero ter que ir pro cantinho da calma, mas eu não consigo parar de correr, ou de repetir as mesmas palavras, ou de puxar o cabelo de alguém, enfim. Então, a gente vai vendo que a própria maneira que a gente reage já julga o comportamento da criança e a criança também vai desenvolvendo ali um conceito negativo sobre si mesma, né? Você tá pulando de novo, você não para quieto, né? Então vamos prestar atenção também de como a gente lida e quais as palavras e quais os movimentos, qual é a nossa expressão corporal, facial na hora que a gente tenta corrigir um comportamento. Porque o que parece pra gente muito simples vai ficar ali gravado para aquela criança, né? Quem de vocês não lembra de uma situação assim que talvez passaria totalmente despercebida e vocês lembram exatamente o que uma pessoa comentou sobre vocês e vocês ainda eram crianças? Né? Então a gente nunca sabe o efeito que isso vai ter emocionalmente depois na vida dessa criança. Uma outra questão, na verdade um efeito colateral da gente ficar tentando modificar comportamentos sem prestar atenção no efeito, é como a gente se sente depois. Então quando eu digo esse tipo de coisa, você não para quieto, você é muito agitado, nossa, é um trovão, nossa, é um relâmpago. Enfim, quando a gente começa a julgar e usar esse tipo de linguagem para rotular a criança, ou quando a gente começa a gritar, começa a se exceder naquilo que a gente tenta dizer para a criança, na tentativa de mudar o comportamento dela, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós como pais vamos nos sentir muito mal. Então a gente também tem que ficar atento não somente ao efeito que aquilo tem sobre o comportamento da criança, em sentido de tá melhorando, tá piorando, mas no nosso próprio comportamento e em como a gente vai se sentir depois. Então não tem problema nenhum a gente chegar numa situação e pensar, eu não sei o que fazer aqui. Pensa bem. Eu sou psicóloga, eu sou analista do comportamento, eu tenho mestrado em análise do comportamento e eu sou certificada para dar supervisão em análise do comportamento. Muitas vezes com a minha filha, eu paro, eu respiro e eu penso, espera, agora eu não sei. E talvez reconhecer aquilo que a gente não sabe naquele momento é justamente a pausa que a gente precisa para não colocar os pés pelas mãos no momento que a gente está um pouco mais nervoso, que a gente já está desregulado. Então presta também atenção nos efeitos que isso tem sobre você, como pai, como mãe, como educadora. Ok, Lígia, então eu já prestei atenção, eu quero realmente investir nisso. Quais são os principais passos para eu conseguir, então, uma mudança efetiva? É claro, gente, que cada comportamento é um comportamento, é claro que cada criança reage de um jeito, mas existem coisas básicas que todos vocês podem usar com as suas crianças, são coisas que eu uso todos os dias realmente e que pode ajudar vocês. Então eu vou aqui destrinchar para vocês alguns pilares de cuidado informado ao trauma e de a ABA contemporânea, mais relacionado ao Today's ABA, que é a parte do Greg Hanley, que ele fala sobre os pilares também dos valores de ABA hoje em dia. Começando pela questão do cuidado informado ao trauma, eu acho muito interessante como eles colocam os pilares, né, de quando a gente vai lidar com as crianças ou quando a gente vai lidar com pessoas, assumindo que já ocorreu um trauma ou que pode ocorrer um trauma, tá? Porque isso previne retraumatização e outros efeitos colaterais quando a gente pensa em uma intervenção. E quando eu falo intervenção, não tô falando aqui da psicóloga, né? Não tô falando aqui da aplicadora, eu tô falando intervenção, qualquer coisa que a gente queira fazer para mudar o comportamento da criança. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é justamente a questão da segurança. Se não tiver segurança, não só física como emocional,
é muito difícil você tentar fazer qualquer coisa que vá ser efetiva realmente, porque aquela criança, ela vai muito mais ver aquele ambiente ou a sua presença como uma situação para foge daqui, se ela não se sentir segura naquilo. Então, proporcionar um ambiente seguro, tanto emocionalmente quanto fisicamente, é importante. Um outro aspecto seria a questão da escolha. Então, dê escolha para a criança. Olha, você não pode pular aqui, você não pode escalar ali, você pode pular ali, você pode pular comigo, você pode dançar uma música, você pode escalar lá no parquinho. Vamos lá no parquinho? Enfim, você dá escolhas para a criança, né? Não só isso em termos de alternativa, mas também escolhas conscientes. Como você quer que eu falo com você quando você esquecer e começar a pular? Isso, lógico, baseado na idade da criança, certo? Então você vai regular o tipo de escolha a depender da idade da criança. Ah, Lígia, mas pode escolher tudo? Não pode escolher tudo, porque senão também a própria segurança da criança fica em prejuízo. Mas a gente sempre pode tentar escolhas que caibam ali naquele contexto de uma forma adequada. Então, como por exemplo, pular, a gente oferecer um trampolim, ou por exemplo, a criança tá mordendo o dedo, tá mordendo o braço, e a gente oferecer um tube, né, que seria um pedaço de borracha, ou tem várias formas aí para estimular, e a criança morder aquilo ao invés de se morder. Enfim, nesse momento eu tô falando de simplesmente mudar comportamentos sem que eu tenha que investir em aprendizagem de habilidades muito complexas, tá? Então, quando a gente oferece escolhas, a gente pode oferecer desde essas escolhas muito simples até a própria escolha de como você quer monitorar o seu próprio comportamento. Então, quando a criança mesma quer mudar o comportamento dela e ela tem aquilo como objetivo, então ela já teve a escolha do objetivo, ela se sente segura para falar sobre essa escolha e ela mesma vai gerenciar aquilo. O que leva a gente a um outro ponto do cuidado informado ao trauma, que seria a parte do empoderamento. Então, quando a criança tem poder, tem controle sobre o ambiente dela, isso ajuda muito com que ela se sinta à vontade, mas ao mesmo tempo com que ela se conecte de forma que ela possa investir em alguma mudança de comportamento. Bom, e uma coisa que não pode faltar de forma alguma é a questão da confiança. Porque como você vai se sentir seguro, como você vai se sentir empoderado se você não confia ali na sua mãe, no seu pai, na professora, na terapeuta, na fonoaudióloga, no fisioterapeuta, enfim. Então, quando a gente junta esses 4 pontos, né, segurança, escolha, empoderamento e confiança, a gente consegue unir tudo isso em colaboração. E é só aí que a gente vai esperar colaboração da criança. Então, quando a gente tá ali, provavelmente ameaçando, às vezes até sendo mais duro fisicamente na nossa maneira de abordar a criança, né? Infelizmente, vamos falar a realidade. A gente vê isso muito frequentemente. Pessoas ali segurando a criança, chacoalhando a criança. Espero que não num contexto profissional, mas infelizmente isso acontece em muitas casas, a gente vê também os pais passando por isso. Então, quando a gente quando a gente lança a mão desse tipo de intervenção sem pensar, né, a gente está muito mais ali ligado ao nosso descontrole, à nossa própria desregulação, do que buscando uma maneira efetiva de atingir colaboração. Ai, Lígia, então se eu fizer tudo isso, minha criança de 1 ano de idade vai colaborar? Provavelmente vai colaborar sim muito mais do que a gente imagina. Não quer dizer que você não vai ter que ir lá, que você não vai ter que ajudar, que você não vai ter que estar perto. Então, fica aqui a dica. Ficar dando instrução à distância, e seja lá o que for, nunca vai ser efetivo como vai até lá, usa esses componentes e desenvolve uma base para colaboração. Mesmo que a sua criança seja muito jovem. Se isso for se repetindo, muito provavelmente você vai ver muito mais melhora no comportamento dela do que mais desafio, não seguir o que você está falando,
tentar, inclusive, nem ouvir aquilo que você está falando. Agora eu quero dar algumas dicas para vocês de como vocês podem pensar em alguns passos antes de intervir. Primeiro de tudo, o que é mais importante para o funcionamento da sua família e da sua criança naquele momento. Não vai dar para a gente eleger todos os comportamentos que vocês gostariam de mudar como objetivo de uma vez só. Então pensa o que é prioridade. Quando eu falo de prioridade, o que tem mais impacto na sua qualidade de vida, né, com a sua família, e mais impacto na qualidade de vida da sua criança. Esse é o momento, o comportamento que você precisa escolher primeiro para poder mudar. Depois que você escolhe o comportamento-alvo, você precisa pensar assim: o que a minha criança já consegue emitir daquilo que eu gostaria que o comportamento dela fosse. E nesse gostaria, tá? Eu tô dizendo aqui, não é uma coisa que a gente arbitrariamente vai determinar que a criança tem que fazer daquela forma. Não tô querendo dizer que a gente vai decidir que a criança tem que fazer balé e não tocar piano. Não é isso. Quando eu digo mudar do jeito que a gente gostaria, é no sentido de como nós podemos funcionar juntos de forma a ter uma interação de maior qualidade, ou seja, com mais harmonia, né? A harmonia não quer dizer falta de conflito ou de desafio, mas de uma forma que não seja perigosa, exaustiva e até que se repita muito na vida da criança e na vida da família, exigindo até que a família deixe de fazer outras coisas. Muitas vezes a gente vê que a rotina fica prejudicada. Então, vamos supor, eu chego nas casas e a gente vê que a mãe tá tentando cozinhar pra janta, mas não é possível terminar a janta, porque senão a criança corre o risco ali de cair, de bater a cabeça ou de quebrar alguma coisa, enfim. Então, quando a gente fala de harmonia, é que as pessoas da família possam, com segurança, darem conta das suas tarefas do dia a dia, tá? Não quer dizer que a gente espera que dá para fazer tudo como se a gente não tivesse uma criança, mas que a gente não tenha que constantemente estar ao lado da criança. Nesse sentido, a gente está pensando já na autonomia da criança, a gente já está pensando na independência, porque imagina essa criança que vai se tornar um pré-adolescente, um adulto, que vai ficar maior que você, né? Eu tenho já clientes que eu comecei aqui há muitos anos atrás e eles estão, sem brincadeira, assim, muito maior do que eu. Então, se a gente não investir nesse tipo de modificação de comportamento no sentido de criar uma base para que exista qualidade de interação e de vida ali da família, isso vai ficar muito mais complexo. A gente nunca pode esquecer que as crianças autistas viram adultos autistas. Então a gente precisa realmente investir nesses comportamentos que podem trazer maior qualidade de vida para a interação da família. Então, depois que você decidiu qual é a prioridade e o que a criança já consegue fazer, então pensa o seguinte: se a criança não vai conseguir ouvir uma instrução e seguir a instrução, você tem que ir lá e você tem que ajudar. Agora, vamos supor que a criança não vai conseguir repentinamente parar aquele comportamento e que aquele comportamento não é uma coisa que está machucando ela naquele momento. Quais são as estratégias que já são possíveis para ela? Então, por exemplo, eu tenho crianças que eu tenho que dizer: olha, agora eu vou segurar sua mão, você vai pular mais 3 vezes segurando a mão, depois você desce e a gente vai fazer tal coisa, né? Então, como que eu posso partir já de uma tentativa de sucesso? Tá? Então, porque se eu ficar partindo do princípio que o comportamento tem que acontecer do jeito que eu estou prevendo, sem que a gente faça esses passos pequenininhos até que a criança possa fazer isso, não vai ser possível a gente atingir o objetivo final. Um exemplo simples disso: quando a criança começa a ir para a escola e aí ela não consegue ficar sentada. E aí a gente quer que a criança, eu também canso de ver isso nos planos individuais, criança consegue ficar sentada 20 minutos durante o momento de círculo. Bom, 20 minutos. Então, se eu partir disso, dessa exigência, muito provavelmente a criança não vai alcançar esse sucesso. Mas o que a criança já consegue? Então, você vai olhar para a sua criança. Minha criança já consegue ficar 10 segundos sentada.
É aí que tá o nosso primeiro passo. Então ela sentou 10 segundos, ótimo, 10 segundos. Vamos, agora levanta, vamos dançar, vamos brincar, vamos cantar. Ok, vamos tentar sentar de novo? E aí você vai aumentando esse tempo de sentar e o tempo que você vai oferecer um intervalo ou uma atividade legal ali para fortalecer aquele comportamento, para que você vá aumentando esse tempo que a criança consegue ficar sentada. Isso também levando em consideração o diagnóstico da criança. Algumas crianças com TDAH não medicadas não vão conseguir ficar 20 minutos em uma situação em que alguém está falando uma coisa que não é nem um pouco de interesse dela. Então não é nem realista a gente querer colocar aquilo como objetivo. E aí fica o outro alerta. E o que eu tô esperando da minha criança é uma coisa que ela realmente pode, é uma coisa que ela vai conseguir alcançar aos poucos. E aí, toda vez que você for pensar em como você vai agir, pensa o seguinte: o que eu tô querendo atingir com isso que eu tô fazendo, né? E aí outro dia eu tava até conversando com uma outra analista do comportamento e ela falou assim, você consegue fazer muitas intervenções com a sua filha? Como que é isso? Eu falei, gente, é impossível, é humanamente impossível estar a todo tempo fazendo intervenções conforme manda o figurino. Por quê? Porque a gente também é humano. Então, nesses momentos que a gente já voltou do trabalho, já tá cansado, já tá percebendo que a gente tá se desregulando, é muito importante a gente se perguntar: o que eu tô querendo alcançar com isso aqui que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, a gente ficar explicando para uma criança de 2 anos por que ela não pode ir sozinha lá fora, né? Dando um exemplo aqui. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tô vendo que eu tô saindo do controle, que eu não sei por que eu vou falar daquela maneira ou fazer daquela maneira, muito provavelmente eu já tô agindo mais sob controle do meu cansaço do que de uma forma efetiva para mudar o comportamento da criança. Uma outra coisa que a gente pode pensar é: isso aqui já ajudou no passado? Né? E quando eu falo ajudou, você vai ter que escolher. Ajudou por um momentinho e esse momentinho é o que você precisa naquela hora? Ou ajudou de fato e a criança ficou semanas bem quando você aplicou aquele tipo de intervenção? Então, vamos pensar nisso primeiro antes da gente fazer alguma coisa. Ok, Lígia, mas aí a gente fez tudo isso, como que a gente sabe que tá dando certo? Bom, primeiro que dar certo, ser efetivo, tem a ver não só com o resultado em termos de a criança parou de pular no sofá ou a criança passou de 10 minutos pulando no sofá para 1 minuto, enfim. A maioria das vezes a gente diria, isso é efetivo. Agora, é uma coisa que também é eficiente para se aplicar ali na sua rotina familiar, né? É uma coisa que de fato você vai conseguir manter. Então pensa nisso. Se está dando certo, significa emocionalmente, fisicamente, logicamente é possível de manter. Você vê que a criança tá reagindo bem, você tá garantindo todos os pilares que a gente falou de cuidado informado ao trauma. E além disso, eu vou inserir aqui os 3 pilares de Today's ABA, do professor Greg Hanley, que ajudam muito a gente a tomar decisões quando a gente vai lidar com comportamentos difíceis ou, inclusive, comportamentos severos, tá? O primeiro aspecto seria... uma situação segura? Então a gente voltou de novo para a segurança. É seguro emocionalmente e fisicamente para a criança? É seguro fisicamente que eu grite com a criança? Talvez sim. Talvez não, porque, por exemplo, para crianças que o barulho é um gatilho e elas vão ter comportamentos autolesivos, isso vai ser um problema. Mas é seguro emocionalmente? Provavelmente não. A outra coisa que a gente precisa pensar é, uma coisa que eu gosto muito, o jeito que eles falam, é televisibilidade. Então, se vier a Globo filmar aqui agora e passar isso no programa de maior audiência, isso aqui vai ser uma coisa que as pessoas vão achar bonito que eu tô fazendo?
né? Que não vai gerar polêmica ou, inclusive, repreensão. Porque televisibilidade tem muito a ver com a dignidade, né? Das pessoas. Então, provavelmente, se não é televisível, provavelmente não é dignificante. Então, vamos pensar se, ok, tem um holofote aqui, tô no Big Brother. Isso aqui vai ser bem visto nas telas, tá? E o outro aspecto que a gente precisa pensar, que também faz muito sentido com os outros pilares que eu mencionei, é a questão da sua conexão, do seu vínculo com a criança. Então, quando você grita, por exemplo, isso é bom para o seu vínculo com a criança? Então, esses 3 pilares te ajudam também a saber, opa, quando eu preciso parar? Mesmo que naquele momento você vá fortalecer aquele comportamento que você não queria fortalecer. Mas todos esses pilares que eu expliquei para vocês são prioridade. Depois, com calma, você pode pensar em outros passos, outras atitudes, outros planos para voltar a intervir naquele comportamento. Ou você pode, inclusive, pedir ajuda de um profissional para fazer esse planejamento, caso a gente esteja falando aqui também de comportamentos muito severos, né? Que oferecem perigo tanto para a criança quanto para as pessoas à volta dela. E aí o que a gente não pode esquecer de olhar é qual está sendo o efeito. Então, muitas vezes no dia a dia a gente não vai ficar lá coletando dado. Quantas vezes a criança ouviu, não ouviu, pulou, não pulou, deu certo, minha intervenção não deu certo no sentido de ela aceitou sair daquele comportamento que não deveria acontecer, como que tá? A gente não vai conseguir no dia a dia, como pais, ficar a todo momento coletando dados, né? Mas a gente tem sim uma forma de olhar para isso que é a própria qualidade de vida nossa. Então, naquele momento de janta, olha, eu tô conseguindo fazer a janta parando menos, porque minha criança tá engajada em brincar com coisas que ela pode, ao invés de ficar pulando no sofá. Então, quando a gente tem esse tipo de experiência, que a gente tá vendo que a criança tem menos resistência em sair daquele comportamento que pode ser prejudicial e se engajando mais em outros comportamentos, isso já é um indício de que aquilo está funcionando. Então, por exemplo, quando você redireciona, quando você dá alternativas ou quando você previne, e a prevenção tem a ver muito mais com fortalecer outros comportamentos antes que aquele comportamento interferente aconteça. Então, isso é o reflexo de que aquilo está sim sendo eficaz. É eficiente, ou seja, eu consigo sustentar esse tipo de intervenção todos os dias, naquele momento? Porque tem algumas coisas que não são sustentáveis, certo? Então, vamos supor que a gente queira aplicar alguma coisa que você tem que ficar ali o tempo todo do lado da criança e você não consegue fazer mais nada durante o dia. Pode sim ser efetivo a longo prazo, mas não vai ser eficiente porque você não tem o tempo, o conhecimento e talvez a energia do terapeuta ou do aplicador para ficar ali 1 hora bloqueando a criança de subir na estante e oferecendo outras e outras e outras alternativas. Ou você não pode naquele momento levar ela no parquinho para escalar um brinquedo. Então a gente tem que pensar, a minha conduta, o que eu tô escolhendo é uma coisa que tem como eu aplicar consistentemente sem que eu tenha prejuízos na minha rotina ou muito prejuízo, né? E é assim que a gente vai vendo se aquilo vai ser efetivo. Se a gente vê a situação se repetir, a gente saindo do controle, o comportamento continuando acontecendo ou ainda aumentando, significa que aquilo não é efetivo. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção de se aquilo está sendo realmente algo que está melhorando, né, o comportamento daquela criança, no sentido de impedir um comportamento interferente ou de prevenir um comportamento interferente, ou aquilo continua acontecendo. E aí não adianta a gente dizer assim, mas a minha intenção era que ele parasse, mas quando eu grito eu não tive a intenção de machucar minha criança emocionalmente, mas quando eu segurei eu não tive a intenção de machucar ele fisicamente. Não importa a sua intenção, vamos ser muito honestos aqui, não importa a sua intenção.
se aquilo não garante os pilares para que essa criança possa colaborar. E se aquilo não garante, ainda por cima, a própria efetividade do que você está fazendo. Vamos pensar nisso? Vamos olhar um pouco mais para os efeitos das nossas atitudes em cima dos comportamentos das nossas crianças? Me conta aqui como vocês estão lidando com comportamentos, entre aspas, problema, com comportamentos interferentes. Me fala se vocês têm mais dúvidas. E quem tiver outras estratégias, eu estou super curiosa para saber, me conta aqui também.